Então bora lá, vamos falar do Coringão, Motinha? Vamos lá falar do Coringão. Vai, lembrando? Corinthians! Ontem nós estávamos falando do Garro, né? Que fez uma cirurgia no pulso e tal. Sim. Que a gente não sabia quanto tempo que ele ia voltar. Agora já sabemos, viu? 21 dias, viu, mano? 21 dias. 21 dias pra voltar. Tá bom. Vai ficar boa parte do Paulista fora, né, mano? Mas foi na asa a cirurgia? Onde que foi? Não, Moto? foi no punho, seu Foi doido. na cloaca da tua tia. É a sua tia também, seu Não é doido? não. Ignorante. Mas é que velho. tá, Dudu olha, Lê, Catinha por mais mesmo. que o Garro ele seja um cara importante, mas agora com esse meio campo do Corinthians do jeito que tá, inclusive o Vitinho também podendo fazer essa função aí de camisa 10, eu acredito que dá pra ter mais tranquilidade agora com relação ao Garro, você não acha, não? Não, e até esses jogadores, né, mano, que já vinham sofrendo com algumas lesões e não estavam 100% fisicamente ainda, jogaram até no sacrifício final de Copa do Brasil aí e tal. A gente já esperava que nesse ano que vai começar de forma ainda mais precoce, que a gente não pudesse talvez contar com eles aí nesse início de Paulistão. Então, o próprio Yuri, que foi resolver problema, né, de dupla cidadania aí, que ele vai tirar também a cidadania italiana, o próprio Memphis, esses caras, a gente já sabia, né, incluindo o Garro, que talvez eles demorassem um pouquinho mais para começar o ano de 2026. Então, o Garro, mesmo antes dessa cirurgia que ele fez aí no punho, a gente já tinha essa certa cautela com ele, Motinho. Inclusive, falando do Yuri, né? O Yuri volta amanhã, não, Isso. volta hoje e se apresenta amanhã pro treino, viu? Mas deve ser dúvida pro Paulistão ainda, né? O Lelena estranha, né? Ele postou nas redes sociais que a viagem inteira dele, ele tava treinando, né, e tal. Só que assim, Aquelas ele não histórias, treinou né? com um grupo, né? Então eu acredito que o Corinthians não vai contar com ele pra esse jogo diante da Ponte Preta, mano. Ah, e nem tem porquê, temos o Mbappé de Itaquera lá, que é o Guinegão. Cala essa boca. Cala tua boca. É a chance de começar a dar rodagem pra molecada, né, Lele? Aliás, mano, ó, tem vários caras do time titular, né? E esses caras mais cascudos aí, como é o caso do Memphis, é o caso do Yuri, é o caso do Ranielli, que também não tá treinando com o grupo ainda, ficou fazendo uns trabalhos mais individuais ali junto com o Memphis. Certo. O Martinez, que ainda não voltou da Venezuela. Ixi, então vai ser meio misto, né? É, velho? o Corinthians, diante da Ponte Preta, vai com um time bem mesclado aí, aquele time alternativo que se diz. Mesclado é bom, Lele. Marcos. Mesclado não é bom. Então, acho que é jogo pra realmente dar espaço pros garotos, né, mano? Esses caras que já estavam entrando e satisfazendo a torcida, como é o Dieguinho, o André Luiz, né? Porque vai precisar de cara, principalmente nesse meio de campo, o Guinegão. E o lado bom é que a Ponte Preta também está com esse problema, inclusive o problema do transfer ban. Não vai ter nem 11 caras pra colocar. Porque a Ponte Preta desfez o time campeão da Série C, né? E trouxe, por exemplo, 11 reforços. Caraca. Só que ainda não conseguiu derrubar o transfer ban. Então, esses 11 reforços Não não pode vão jogar. poder estrear contra o Corinthians. Caraca. Então, tem tudo isso também. Aí, o Tem adversário jogador também com abandonando esse a ponte. problema. Tem jogador abandonando porque não recebe, velho. Ó, Os caras vão deixa meter o time sub-20 pra jogar com o Corinthians aí. Vamos falar lá Ponte que tá quase caiu. debaixo da ponte. Eu só vou discordar do senhor, porque eu acho que de Garro pra Vitinho o padrão cai muito. Pode ser a mesma Não, mas função, o- um é lá em cima, o outro é... Não, mas o Garro, Vitinho, Portugal, mano, o Garro, ele vive... não é nada. o Garro, ele acaba vivendo e convivendo com uma lesão crônica É. que não fez ele jogar em alto nível, como ele jogou há 2 anos ali em 2024, no segundo sequência, né? semestre. 2025 do Garro foi muito aquém do que ele pode jogar, cara. Mas muito aquém. Então o Vitinho, nas oportunidades que o Garro não jogou em 2025 com o que o Vitinho apresentou, eu acho que supre a altura. Mas diga aí, Motinha. Vamos lá, e caiu o dinheiro, viu? Sim. Caiu 70 milhões na conta do Curica, né? O Corinthians, viu, Obama? Tem 70 milhões aí que veio de empréstimo, né? Da Liga, né, Lelê? E com esse dinheiro, o Corinthians foi lá e pagou o Santos Laguna, né? No total deu 41 milhões que pagou o Santos Laguna. Viu? O Corinthians Por causa ainda do conseguiu um imposto, descontinho, viu, Mota? Dos juros, né? Sim. Do tempo de pagamento aí que ficou no transfer ban. Só que mesmo assim, acho que foi 33 milhões que o Corinthians pagou. Eu vi 34,5 era Isso. a conta lá. 30 e poucos milhões aí, 33, 34. falou Cada merda. lugar saiu em... Não, é que eu acho que chega em 40 por causa dos impostos, Dos mano. Não impostos, tenho mano. certeza, mas acho que Não, deve foi ser isso. Foi o mano. responsável por esse Os porque impostos, pagar cara. uma grana dessa pra um jogador ruim desse é a mesma coisa que você morar numa Augusto Alasca e comprar mesmo. um ar-condicionado. Alguém assinou, né? Porra, É. Quem mas que assinou que idiotice, pague. hein, cara? Mas, ó, eu não vou atirar pedras assim, porque sabe a por gente quê, achou Lelê? bom também. no Eu achei, começo. quando ele começou Portugal, eu falei, velho, esse maluco aí, tanto que os caras lá no Equador falavam, é o pai do Arboleda.
O apelido dele na seleção equatoriana. Cala tua boca. E não. ele jogou bem umas 2 partidas, Lele. Eu me iludi Sim. com o Félix Torres. Sim, essa Esse cara contratação. te enganou também. Essa contratação do Félix Torres, claro que hoje a gente vê como um péssimo negócio, mas dá pra passar um paninho pro Augusto Melo, porque realmente quando veio todo mundo achou um bom reforço. O que não dá pra passar o pano é o outro valor de quase 40 milhões que o Corinthians teve que pagar por Rojas, né? De uma imbecilidade que o Augusto Melo fez de um novo contrato, 40 sabendo que se atrasasse ia ter que pagar o contrato integral pro cara e ainda atrasou. Né? Então o cara, recebeu 40 milha do Corinthians sem ter 40 feito um gol pelo clube. Sem ter completado, sei lá, 10, 15 jogos, não sei quanto Os que ele caras fez. rasgam o dinheiro, né? Impressionante, né? E o É um Corinthians... absurdo, isso é um absurdo. Não é Ô, mano, deles, mano. e o Diga. Corinthians tá mandando um representante pra Argentina, né, pra resolver aquela questão do Tajeres lá com o Garro, né? Do Garro, 3 milhões de dólares. Então o Corinthians tá mandando lá pra não ter BO de cair um transfer ban novo. Sim. Né? Porque o Corinthians tá correndo pra pagar todas essas contas pra ficar livre do transfer ban e poder contratar e registrar os jogadores novos quando chegar. Né? Então, ele tá já mandando um representante pra lá, o Paz mandou um representante pra lá, pra tentar convencer o Tajeres, já fazer um acordo, né, pra pagar os 3 milhões de dólares que deve pra eles, da questão do Garro, e não tem transfer ban, porque isso aí já pode estar caindo lá na FIFA, né? Não, mas ô Mota, isso aí já tá trânsito e julgado, inclusive. É questão da FIFA dar baixa lá e falar, é outro transfer ban. Mas eu acho que essas atitudes do Corinthians recentes geram uma credibilidade, Lele. Por exemplo. Não, mas é verdade. Não, a boa o Corinthians, vontade tenta o pagar. Corinthians, por exemplo, ai, o Corinthians ai. ele tinha uma parcela que ia vencer dia 14 na CNRD aqui, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF. O Corinthians já antecipou a parcela e já pagou, Sim. liberando o Corinthians do transfer ban nacional. O Corinthians ele já chegou com um acordo com o Santos Laguna, já que era um empecilho aí. O Corinthians ele não conseguiu solucionar isso aí o ano passado e ficou praticamente o ano inteiro com esse transfer ban. O Corinthians agora, diante da administração atual, não que não tenha erros também, eu critico pra cacete o Osmar Stabile, enfim, mas eu acho que essas atitudes recentes, elas geram uma credibilidade que a diretoria antiga não tinha. Então, nesse caso, eu acho que o Tadieres é capaz de aceitar, porém, ele vai também impor algumas condições, inclusive de pagamento à vista. O Tadieres não vai abrir mão, já que ele tem um acordo de trânsito e Perdeu a julgado. moral, né, mano? Tá no direito dele, né? Mas Tá vai no querer direito um dele. jurinho também, Mas né? independente disso, Marcão, de você estar com medo de tomar um outro transfer ban, e esse é o principal receio do Corinthians, Sim. mas eu acho que o futebol ele precisa ter vergonha na cara e você honrar os seus compromissos. Porque esse negócio é coisa de picareta, é coisa de vagabundo e é coisa de sem vergonha. Quando você faz uma transação, por exemplo, que nem o Corinthians fez com o Cuiabá, que nem o Corinthians fez com o Tadieres, que são times pequenos, independente de ser Brasil ou Argentina, mas é um ativo que o clube tem, Lele, que ele tá contando com aquilo pra pagar as contas do ano e quem sabe até se reforçar pro ano que vem. Ué, Sim. o Cuiabá caiu. Quando levaram. Não foi só por causa do caso do Ranieri. Ele teve outros casos de jogadores que ele vendeu, ele esvaziou o elenco dele e acabou caindo e não recebeu. Mas isso que Ficou o Mano sem tá nada. falando a respeito da gestão do Stabile aí, que agora ele tá pagando, isso demonstra a boa vontade, tá mostrando que é diferente da antiga gestão. Sabe o que muda a diferença de uma gestão pra outra, mano? O título da Copa do Brasil é a antecipação da Liga Forte aí da Não, televisão. e É por claro, isso. Marcão, que tem muito o fato dele estar pagando Tudo a mesma essas coisa. contas, tá muito atrelado ao fato dele ter que derrubar o transfer ban pra poder contratar. Senão tava empurrando Né? com a barriga. Exatamente. Não, mas É o que que eu o Mano disse não- Mas aqui está, né? Pelo menos está é pagando. que você não se atentou à principal frase. Quando eu disse, o Corinthians antecipou a parcela. Quando você antecipa, você não tem obrigação de antecipar. A parcela Não, mas ia vencer nesse dia caso 14. tinha porque ele queria derrubar o transfer ban da CBF. Mas é que o Corinthians Ele ele não não tem conseguiu. ainda. Então, mas o Corinthians ele Mas não não tem tinha ainda nenhum vencido. jogador pra ser inscrito, então não tem essa urgência do Corinthians falar, preciso pagar hoje porque eu quero derrubar agora mas ele pra sabe escrever que vai amanhã. precisar inscrever. O Não, Gabriel mais cedo ou mais Paulista tarde. tava- Mas já ele tava poderia ter sendo segurado. negociado. Ele poderia ter segurado até a data do vencimento, porque a gente sabe quanto que isso pesa pra um clube de futebol. Você manter um dinheiro em caixa, porque daqui a pouco pinta outra pemba aí e o Corinthians vai ter E, pelo menos Maurício, alguma coisa pra pagar. Tem outro fator, você fala do Tadieres, vou te dar um exemplo. O Tadieres é um jogador, agora foi pro Atlético Paranaense, esqueci o nome dele, o meia, até bom jogador, um meia bom jogador. O Atlético Mineiro queria comprar. O Atlético Mineiro não paga ninguém, o Tadieres não vendeu pro Atlético Mineiro, preferiu vender pro Atlético Paranaense o mesmo jogador. Em vezes, por quê? O Atlético Paranaense tem crédito no mercado, paga, e o Atlético Mineiro não. Até no mercado sul-americano, todo mundo sabe quem é quem, pô. Claro. Você Lógico ficar que sabe. devendo todo mundo, pô, não vai Você ter perde a crédito. credibilidade no É. mercado, E o lógico. nego fala, com esse time eu não negocio. Você vê o Santos com o negócio do Aspato? Não vai trazer o jogador por causa disso.
Boa. Boa. É isso, mano. Então, tropa, essas foram as notícias aí com a galera da Energia 97, são notícia boa. Então não deixe de se inscrever no canal e deixar o likezão aí pra gente. Valeu!